Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um GoBrax Academy. Eu sou o Leandro Cardoso. E eu sou o Doni Reis. Estamos aqui com Fábio Leite. Vou falar um pouco do Fábio. Vou apresentar ele para vocês, né? O Fábio é um convidado especial com a gente aqui. Tem mais de 15 anos de experiência em gestão de negócios. Ele é o CEO da Adiante, uma startup inovadora que está transformando o mercado de implementos, máquinas e caminhões com tecnologia, dados e inteligência artificial. Antes de liderar a Adiante, nosso convidado atuou em grandes grupos de concessionárias e dedicou mais de 15 anos a locações de carros, caminhões, máquinas, passando por empresas como a Unidas e o grupo Bamec. Apaixonado pela jornada do cliente, ele busca sempre novas oportunidades de aprendizado, crescimento com foco em inovação e desenvolvimento sustentável do setor. Fábio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Muito legal o convite, prestigiar aí a GoBrax, prestigiar essa parceria que nós estamos trabalhando há tanto tempo juntos. E para mim é um privilégio poder vir aqui contar um pouquinho. Vocês deram um pouco de spoiler, né? Tem uma idade aí envolvida aí com caminhões, né? Tem uma historinha com caminhões aí de longa data. Mas acho que dividir, compartilhar é sempre chance da gente aprender um pouquinho, né? E poder contar um pouco dessas historinhas que fazem nosso Brasil tão grande, né? Legal. Fábio, é um prazer te receber aqui. Você que é um querido amigo de longa data. E a gente sempre começa falando um pouco sobre as origens, né? De onde a gente vem. E eu sei que você tem uma ligação familiar muito forte, principalmente com seu pai. Queria que você falasse um pouco como é que foi o início da sua vida, a sua jornada aí de infância e adolescência. Acho que assim, nós bons brasileiros, né? Acho que é uma infância que a gente não pode reclamar, né? Pai e mãe tentando prover de tudo, do seu jeito, da sua forma, né? Tentando arrumar ali a questão financeira para prover para os filhos uma questão de educação. Então, em casa sempre foi uma questão de, o que eu preciso não fazer para que os filhos tenham estudo. Isso foi muito claro desde cedo ali para nós, até porque as oportunidades dele e da minha mãe não foram tão longas assim, né? Foram um pouco mais humildes que a nossa. E para nós foi uma questão de propor, uma questão de educação. E meu pai sempre trabalhou desde muito cedo, né? Tanto ele quanto minha mãe, né? Penso o seguinte, né? Minha mãe, imigrante portuguesa, que chega no Brasil com uma família desestruturada, daquelas que vem de navio, vai ver o que vai fazer, fugindo de uma Europa que estava diferente, desde meus avós. E qual foi a solução? Vamos trabalhar na feira. Então minha mãe teve uma vivência ali com barracas de feira, né? Lidar com tipo de mercadoria, com um público. Já pega ali um pouquinho do B2C desde de novinho. Mas todo mundo trabalhando muito desde cedo, né? Meu avô era sapateiro, minha avó com barraca de feira e minha mãe vindo nessa jornada. E meu pai também. Coincidentemente, meus avós paternos também tinham barracas em feira, né? E meu pai ali fazendo carreto, né? Trabalhando em banca de feira. Em algum momento, meu pai resolve vir para São Paulo. Sai do interior de São Paulo, Vale do Paraíba, e resolve vir para São Paulo e se achar. E aí foi trabalhar com a área de departamento pessoal, foi trabalhar com a parte contábil e financeira, depois ele migrou para a área de operações. Foi ali que eu encontrei mais com meu pai, porque, né, as nossas idades se encontraram. E meu pai sempre teve uma regra, naquele tempo a gente achava duro, né? Mas olhando hoje, né, alguns anos depois, a gente vê o quanto benéfico isso foi. Muitas das minhas férias, de julho, ali de novembro a janeiro, meu pai tinha aquela, não vai ficar na rua à toa não. Naquela época era permitido, né? Vamos comigo pra empresa. E aí... Que idade você tinha, Fábio? Cara, aí era 12, 13, 14, era ali que a coisa acontecia. Então, papai, mas vou lá fazer o quê? Não, vamos lá, serviço tem. Então, era aquela questão de não deixar você ocioso na rua e te dar algum tipo de conteúdo, algum tipo de aprendizado naquele período que você tava ali. Dia de chuva, tudo certo, mas no dia que tava sol, que você queria soltar pipa na de bicicleta, você vai, né? Você vai meio constrangido, mas você vai. Né? Mas qual que era a cabeça do meu pai? Primeiro me apresentava uma série de pessoas, né? E aí uma coisa que eu vi com meu pai conversava com o dono, conversava com os clientes e conversava com a galera operacional. Meu pai sempre transitou muito nesses ambientes. E eu gostava de ver, assim, quanto ele gostava disso, de andar com a turma que montava, com a turma que punha cimento, na turma que pegava de fato ali com a mão na massa. E, invariavelmente, ele falou, pô, vai sair com os caras ali para fazer uma entrega. Pô, mas vai te ajudar, tio. Vai lá, vai aprender o caminho, vai aprender como é que faz, como é que não faz, como é que toca a campainha. Depois ele me colocou em algum momento para apontar cartão de ponto,
fui aprendendo aqueles cartões, o que era uma chapeira, o que era um cartão de ponto, como é que apontava e como é que não Aquele apontava. que tinha uma máquina, né, que você enfiava Justo. e tinha um Faz um registro. barulho aí. E o duro era fazer o crédito e débito, né? De você fazer ali no... Quanto que tá dando? O cara tá devendo ou o cara tá com banco? Agora é muito mais automatizado, mas naquela você tinha que fazer na mão, e tinha que ser dia a dia, né? E aí você chegava lá e falava assim, ó, faltou ciclano, beltrano e fulano. Não, mas como assim? Não vieram. Aí você ia lá, os 3 cartões carregados, né, e tal, e ia ligar pros caras pra ver onde que eles estavam. Depois, obviamente, escritório, computação, todo esse tipo de coisa, você começa a ter contato. Mas ali você tem o primeiro contato com o mundo corporativo, né? E aí você, lógico, quando você vai com seu pai, você tem as flores do negócio. Mas você já começa a ver um pouquinho do estresse do mundo corporativo, né? A pressão da entrega, a pressão por performance, a pressão por um cliente ligar e você ter que escutar. E meu pai, por estar na ponta de operação nessa época, eu acabava escutando muita coisa, porque às vezes atendia o telefone viva voz e tudo mais. E você sentiu o cliente dando calor no cangote ali, você fala, cara, a resiliência desse homem, hein? E ele chega em casa, a gente ainda quer pedir um monte de coisa. Você fala, cara, tem que pensar 2 vezes, né? A vida dele não é fácil, né? Não é só sair e chegar. Tem alguma coisa ao longo do dia. Mas ele sempre me ensinou muito, né? Acho que o principal ponto ali com meu pai, né? Acho que o que pra mim lá atrás era frustrante, ou, né, me tirar aquele tempo de rua, hoje eu vejo como um puta de um aprendizado, um baita aprendizado. E ter podido chegar perto dessas pessoas e poder andar em ambientes diferentes. Uma linha de simplicidade e humildade. E o outro lado não menos importante é, cara, você tem momentos bons e ruins com o cliente. Não é porque você tem um momento ruim que você... O ponto de equilíbrio com meu pai, ele era muito forte. Às vezes o feedback vinha forte, ele mantinha ali em casa. Eu falei, pô, mas como é que ele consegue fazer essa distinção? Então, pra mim, foi um aprendizado muito bom. E vira e mexe a gente troca figurinha, vira e mexe a gente troca ideia. Hoje ele tá já aposentado, mas o mundo corporativo, uma vez instalado, sempre já tem um ponto para trocar com os pais, né? Eu te acompanho e sei que sempre que você tá por São Paulo, você dá um jeito de ir lá na casa dos seus pais para dar um oi, para ficar um tempo juntos. Esse é o negócio, né? Você chega em Congonhas, você joga no Waze, né? Deixa eu ver quanto que dá daqui até São Bernardo. Deixa eu ver se hoje tá fácil ou tá difícil. Quanto tá mais complicado, eu ligo. Falo, não vai dar, porque 1h40 é só pros fortes, né? Mas às vezes é uma questão de compromisso. Mas a agenda sendo um pouquinho para lá, a gente tenta entortar, né? É a parte que nos cabe, né? De vez em quando você passa ali tomar um café, é revigorante. Nossa. É outra cabeça, é outra energia. E o legal disso, cara, é que faculdade nenhuma vai te ensinar isso. Né? Esse aprendizado que você teve, essa vivência que você teve desde novo, cara, eu acho que isso começa a moldar o profissional, a pessoa, o caráter, né? Então, justamente. Isso eu acho que é fundamental. Né? Então... E tem um negócio assim que quando a gente olha hoje, depois de alguns anos traduzindo lá para trás, eu acho que meu pai foi muito sábio nessa questão de, pô, quem é que faz acontecer no dia a dia? É o cara que está no primeiro nível da pirâmide. Esse cara está em contato com o cliente direto, né? Esse cara pode deturpar uma relação ou conquistar uma relação. Você não tratar bem o motorista, você não tratar bem o ajudante, você não tratar bem quem está botando a mão na massa, por que não? E esse cara traz a temperatura do negócio, né? E você cria um ambiente mais saudável como organização. Isso foi um aprendizado que meu pai me deu de graça. Você vê, nós estamos falando de algumas décadas atrás e que está muito mais vivo hoje nas nossas relações do que nunca. E a gente leva anos nas nossas empresas para poder passar esse tipo de pensamento para o nosso time, para que o time tenha essa mesma percepção em relação à ponta da operação, né? A importância de ouvir um pouco mais o que o cliente pensa, o que as pessoas da operação conseguem trazer de informação. E é um privilégio, de fato, poder receber isso tanto tempo antes e começar a carreira já com isso fazendo parte da sua característica principal, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse início de carreira. Você passou por essa jornada de se antecipar um pouco pelo seu pai, né? Foi uma excelente oportunidade, mas aí depois começou você a trabalhar e a viver. Isso fez diferença na tua vida, no início da tua carreira? Cara, acho que fez bastante, porque a partir do momento que a gente começa esses pequenos aprendizados, né, em férias escolares, chegou uma época que meu pai fez uma pedida diferente para mim. Ele falou, te arrumei um emprego, agora é para valer. Taxímetro vai ligar de fato. Você já tem aquela carteirinha azulzinha? Precisamos tirar. Vai lá, tira, porque eu preciso te apresentar num lugar. Aí, de fato, ele me empregou numa empresa, que aí é outro ídolo que eu tenho, que é meu tio. Meu tio tem uma fábrica de móveis, né? Tem até hoje, inclusive. E ele me colocou lá como... Poucos vão entender, né? Estão falando de office boy, né? Office boy / auxiliar administrativo.
Era um pouquinho de Você tá tudo. revelando um pouco da idade aqui. Primeiro você falou de cartão de ponto Você vê? de marcação. Agora é Agora office tá falando de boy. office boy. Nós vamos lá Então, atrás. assim, Nós vamos lá atrás, né? tá revelando aqui uma Já época tá da vida, não é isso? Leandro? Algumas décadas aqui, né? Algumas décadas. E aí foi pra valer, né, cara? Experiência ali de CLT, carteira registrada e tal. Isso, que eram 14 anos. 14 anos era o primeiro registro da carteira ali, a inauguração da carteira. E aí, pra mim é um aprendizado gigante, né? Porque te solta diante de um outro mundo onde você não tem mais a proteção do pai, né? Onde você tem ali o ombro amigo ali, você tá de frente pra um outro negócio. Embora tenha o tio também tem aquela preocupação de te tratar igual a todos, tá? Até pra você não ser expelido pelo ecossistema, né? Falar assim, isso aqui é sobrinho, isso aqui não vamos receber bem. Então, de você poder almoçar no refeitório, de você poder comer marmita junto com todo mundo, participar do jogo de dominó com todo mundo, para você criar ali vivência, né? E convivências. Aí ali, cara, de office boy em São Paulo é uma diversão, né? Você tem que aprender tudo muito rápido, metrô, ônibus, deslocamento, região que é mais fácil, região que é mais difícil, né? Você ia na Avenida Paulista, você ia na BR, você fala, cara, que legal, um dia eu vou trabalhar aqui. Que lugar bacana, né? Um lugar Vou comprar uma roupa para né? um dia vir aqui trabalhar nesse lugar. Quem sabe um dia eu consigo chegar aqui, né? Mas você fala, pô, aqui deve circular business, deve circular dinheiro, né? É um negócio que você vê o pessoal tomando decisão, deve ser um negócio diferente. Mas ficava aquele desejo ali guardado no estacionamento. E aí, rotinas administrativas e tudo mais, fazendo um pouco de tudo. Contas a receber, contas a pagar, vai fazer expedição, vai fazer venda, vai atender fornecedor. As grandes experiências que eu comecei a ter de supply foram ali. Cara, como comprar todos os suprimentos para uma indústria de móveis e de materiais e móveis para escritório. Então, você compra madeira, você compra espuma, você compra cola, você compra mecanismo, você compra couro, você compra curvinho, você fala, como é que faz isso? Daí você vai aprendendo famílias, principalmente em relações ganha-ganha, né? Relações onde você quer pensar um pouco mais na frente, mas pensar em negociar em escala, condição de pagamento e tal. Para mim era um aprendizado muito legal, porque você está entrando em coisas diferentes. Foi ali que eu fui aprofundando um pouco mais em compras. E fiquei lá por alguns anos. E aí vem para mim o serviço militar. Serviço militar eu fiquei 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. E aí pensei em ficar, pensei em seguir carreira. Cheguei a estudar para isso. Pô, vou fazer escola de sargento, vou fazer escola de tenente, vou engatar aqui e vou embora. Pô, você tá naquela... Você tá com 19 anos, você tá ali vendo aquele mundo funcionar. Fala, pô, me achei e vou ficar. Só que aí você começa reflexões, né? Pô, tem um lado bom, tem um lado vivo desse negócio, só que tem outro lado. Que era outro lado que eu fiquei ponderando. Uma vida mais nômade, uma vida um pouco mais de você ficar rodando bases pelo Brasil. Né? O que os coronéis e capitães da época me explicavam. Você vai viver de fronteiras, quiser ganhar mais, você vai para uma região um pouco mais delicada, ou então você vai para uma guerra, mas você vai rodar muito pelo Brasil inteiro. Aquela vida nômade. Falei, cara, como é que eu vou fazer minha família? Se eu ficar rodando, como é que eu vou ficar depois no longo prazo, né? Aí eu resolvi dar ré, resolvi dar baixa e voltar para esse mundo corporativo. E aí foi legal, porque você sai depois de 1 ano e 2 meses, você estava trabalhando, ficou 1 ano e 2 meses praticamente dentro de uma área militar. Eu não consegui manter o primeiro trabalho com o serviço militar, porque eu mais faltava do que ia. Não era nem fair com a empresa, porque eu ficava de guarda, aí dobrava a guarda, aí você ficava só levando atestado justificativo. Aí você está ocupando espaço numa companhia que não é justo, né? Embora fosse meu tio, você fala, cara, tem que ser honesto, eu não consigo chegar, porque cada dia tem uma rotina diferente. Vai fazer treinamento na mata, vai fazer não sei o que, eu só WO. Eu resolvi sair. Mas depois de 1 ano e 2 meses fora, você volta pro mercado, o mercado fala, onde que você tava? Eu tava no exército. Não. A sensação é que você não tava fazendo nada. Essa foi a sensação que eu tive. Nada útil pro mercado. Nada útil para o mercado. Você fala, cara, mas eu aprendi um tanto de coisa, mas, enfim, coisas da época. Mas aí eu tive uma naquela de distribuir currículo, na época, né, de porta em porta, o Walmart me chamou. E aí foi a primeira experiência que eu tive multinacional. Naquela época que o São Alto era a escola, a referência, né, ainda tem vários cases em cima disso. Chegando né? no Brasil, né, imagina. Chegando no Brasil. Tinha a loja de Santo André e a loja de Osasco. Eram as 2 lojas que estavam de pé. E eles estavam com aquele plano de expansão no Brasil. Né? Aí uma das lojas era a loja de São Bernardo que viria, que era do lado da minha casa. Eu falei, porra, mais do que interessante estar aqui. Mas, primeira coisa foi o impacto com aquele mundo multinacional. Né? Você vai fazer uma seleção daquela, já é pancada. A minha seleção, pra vocês terem ideia, foi num estádio de futebol. Os caras botaram anúncio no jornal, a hora que eu cheguei no estádio de futebol, eu dava uma volta no estádio. Porque era todo o quadro da loja que estava sendo colocado no jornal. Então tinha toda a área de
Pô, perecíveis. Tinha um açougueiro, tinha um cara da Deli, tinha um cara da frutaria, tinha um cara... E toda a área administrativa junto. E eu queria ser auxiliar administrativo no Walmart, coisa que eu tinha sido lá atrás. Falei, cara, vou ficar nessa fila de sei lá quantas mil pessoas tem aqui. Falei, já que tô aqui, vou ficar. E aí você fica. E aí alguém te entrega uma fichinha, fala assim, preenche aqui. E aí eu lembro da triagem, assim, pra mim. E aí, o que você já fez na vida? Aí veio o gancho. O que você já fez na vida? A hora que eu pude narrar as experiências que eu já tinha tido com onde meu pai me levava e onde meu tio me deixou trabalhar, falei, eu já fiz um pouquinho disso, pouquinho disso. O cara, opa, sua ficha é de outra cor. Ali eu vi que o mundo mudou. Eu falei, opa, esses tanto de 1000 pessoas que tem aqui, eu acho que esses caras vão pelo menos me ligar. Você vê como que o histórico fez a diferença. Você tinha que ter uma história para contar ali, você tinha que ter um pouquinho mais de conteúdo. Na época que quase ninguém tem uma história para contar. Né? É um grande desafio. E ali nós estamos falando de 20 e poucos anos, né? Moral da história, chamaram lá para entrevista, né? Outro processo grande, gigante, e a gente entrou no Walmart. E eu fiquei no Walmart por 3 anos, cara, escola maravilhosa, assim. E ali, por incrível que pareça, onde eu fui parar? No fundo da loja. Onde as coisas acontecem para você ter uma loja bem montada para o cliente entrar e achar as mercadorias. No fundo da loja acontece tudo, o espetáculo tá ali no fundo, né? Só que era onde? Isso era lá com caminhões. Aí você fala assim, onde que você tava ali na época? Comecei a sentir o cheiro de caminhões ali. Você vê doca, você vê carga, descarga, caminhoneiro com fila, carreta, truque, toco, o que é, o que não é, como é que o cara fazia o manifesto de carga. E eu fiquei lá por um bom tempo, desse processo de expedição, processo de faturamento, processo de operação, depois auditoria. Depois eu fiquei rodando as lojas, depois de um tempo, né, depois de uma evolução, eu rodava as lojas para fazer novas inaugurações, para a gente ter uma operação lá atrás mais suave, porque no final do dia não podia dar dor de barriga na loja, né? Não podia faltar, principalmente mercadoria de tabloide. O grande drive da loja é, a mercadoria do tabloide, ela tem que ter fast pass na doca. Ela está anunciada. Se você não tiver ela na loja, você vai ter que repor com alguma outra mercadoria. Então, essa carreta tem que ter um tapete vermelho. Ela tem que ter prioridade. Até eu entender esse jogo, mas foi um grande aprendizado ali. Cara, e de Walmart. Pô, mas por que a gente resolve sair da escola do Walmart? Inaugura a loja, a gente começa a viajar. O que tava indo? O que tava dificultando o meu caminho? Estudar. Eu tava na faculdade, fazendo administração, e o Walmart começou a me demandar uma agenda diferente, né? Todo final de semana a gente estava trabalhado, estava embarcado em alguma loja, e você estava visitando, fazendo auditorias e tudo mais. Como é que eu mantenho essa faculdade de pé? Então foi uma decisão difícil, porque você fala assim, posso progredir no Walmart? Certamente poderia progredir, poderia ascender no organograma da loja, mas e a tal da faculdade? Que no mundo de hoje é tão fundamental. Abro mão ou não abro mão? É uma decisão complexa, né? E a vida do varejo, ela exige um tempo de dedicação que é diferente do tempo de uma vida administrativa. A vida administrativa te permite ter algumas flexibilidades e estudar melhor, mas na vida do varejo você tem que viver quando o varejo está funcionando. Justamente. Aí você tem dia das mães, você tem dia dos pais, você tem Natal, você tem Páscoa, você começa a entrar naquela... Qual que é a próxima data festiva? Você começa a trabalhar por isso, né? Onde que você ergue a loja, né? Ela, obviamente, acompanhando o concorrente. Mas a faculdade era algo que me machucava. Eu vendo aquele boleto todo mês, e eu, cara, como é que tá meu nível de comprometimento com isso? E começa a pedir xerox ali, pede xerox aqui, você vai só no dia da prova. Cara, não tô sendo eu. Não tá rolando esse negócio. E aí aconteceu, eu inaugurar a loja do Aricanduva. Nessa loja do Aricanduva eu acabei me machucando. Que me gerou alguns dias ali de afastamento obrigatório. Cara, eu comecei, já que tô parado, vamos olhar, né? Comecei a olhar. E aí surgiu a seguinte hipótese para mim. Você quer sair do Walmart e trabalhar na Liquigás? Na época era a AGP do Brasil, Grupo N, Liquigás e tal. Mas que vaga que vocês têm lá? Estagiário. Falei, caramba, cara, eu sou encarregado aqui, tenho 3, 4 funcionários com 20 e poucos anos, voltar a ser estagiário. Vou abrir mão de direitos, né, obrigatórios, mas dar essa ré na carreira? Fala, mas você não... Primeiro que a vaga não é tua, você tem que ir lá numa entrevista. Como está? Daí era a faculdade falando com o CIE que me pôs nessa posição. Falei, caramba, que coisa, mas eu tô parado, vamos lá. Só que tinha um detalhe nessa entrevista aí, eu tava engessado, eu tava com a mão engessada, eu tava afastado literalmente, né? E aí eu falei, cara, vou ou não vou? Falei, vamos lá.
botei um suéterzinho de lã, botei a mão no bolso e vamos pra entrevista. Vambora. Isso, imagina, só gesticulava com a direita, a esquerda no bolso, não é nem pra cumprimentar. E aí fizemos um processo grande seletivo lá, porque, pô, na Paulista, que era aquele sonho meu lá de trás, de vir um dia trabalhar na Paulista, né? Multinacional. Legal, outra multinacional. E aí, né, as entrevistas de estágio, você tem um protocolo ali de todo o time de gente que faz. Mas veio a mesma pergunta. Que experiência que você teve antes? Cara, aí de novo, essas coisas se somaram na minha vida. Quando eu falo da história, que eu tive um pouquinho com meu pai, com um pouquinho com meu tio, e que eu já tinha percorrido no Walmart, os caras falaram assim, a vaga é tua. Aí veio aquela coisa na minha cabeça, como é que eu me livro desse gesso? Como é que eu saio desse gesso? A vaga é minha, tem que começar quando? Se você quiser, você pode começar semana que vem. Falei, cara, e agora? Como é que eu faço? Falei, tudo certo, vamos nessa. Então, tem um pouco de atrevimento aí também, né? Aí você fala, cara, meu sonho é trabalhar aqui, olhei o prédio, olhei aquele negócio multinacional. Tinha uma coisa, a conta econômica era exatamente igual. Né? O que eu ganharia como estagiário, o que eu ganhava no Walmart era exatamente igual. Eu abriria mão de benefícios, obviamente, né, pela lei, mas eu poderia voltar a estudar plenamente. O estágio me permitiria voltar full para a faculdade e sair do outro lado com um diploma, não só com diploma, mas com conteúdo embarcado, né? Mas eu tinha um negócio que era o gesso. Cara, no dia seguinte eu amanheci na porta do INSS. Falei pro cara, eu preciso de alta. O cara, você tá louco? Não, já tô com o laudo do ortopedista aqui. Eu preciso só de alta. A físio eu vou fazer do jeito que tem que fazer, mas eu preciso só que você tire o gesso e dê a minha liberdade aqui. Eu preciso ir embora. Não, mas tem muita gente aqui que vem aqui pra prorrogar, testar. Você tá vindo pra tirar? Eu quero tirar, eu quero voltar pra amanhã. Cara, não, você tá maluco. O cara me mandou sair, bicho. Não deu. Eu falei, não é assim não. Eu saí, frustrado. Ele recebeu uma pessoa, 2 pessoas. Eu voltei para dentro da sala dele, na hora que a porta abriu, eu falei, não, eu voltei, eu preciso realmente do que você me dê baixa. Eu não saio daqui sem a baixa. O cara falou, você vai insistir quanto tempo? Não, nem que eu fique aqui o dia inteiro. O cara falou, carimbou. Peguei aquilo ali, cara, era um alívio. Aí você tem que ir no Walmart, pedir demissão e tudo mais, para poder começar. Por que eu trago tudo isso? Porque tem hora que nada é perfeito, né? O mundo te coloca alguns obstáculos. E são decisões que me trouxeram até aqui, né? Poder ter me conformado, poderia ou não, mas foram coisas que foram valores que foram embarcados em mim desde lá de trás. Aí eu atribuo muito a quem participou comigo na minha infância. Meu pai, meu tio, o próprio sargento falou assim, cara, quer correr atrás. E você viu, eu fiquei na Liquigás por 4 anos, uma carreira, eu acho que eu fui estagiário, pelo menos era na época, né, o estagiário mais rápido que foi efetivado, porque eu tinha um pouquinho de experiência embarcada. Caí na área de logística, na área de caminhões, onde eu fui olhar fretes de inbound, outbound, botijão vazio, botijão cheio, carga granel. E era um negócio que a gente gostava. Caminhão não era um bicho mais estranho, né? Você falar de 6x4, 6x2, falar de tanque, eu já conheci algumas transportadoras, para mim ali foi muito natural. E aí na Liquigás vem um outro ponto legal na minha vida, que é um dos pontos ótimos, né? Ali eu conheci a minha esposa. A gente trabalhava na mesma área. Ela logística e eu, inclusive eu fui estagiário contratado para suceder ela, que ela tinha sido efetivada. E aí eu chego lá, a gente começa a trabalhar na mesma área. 3 anos de empresa depois, em algum momento a gente se encontrou como pessoas. E aí você fala assim, pô, é empresa, e agora? Na mesma área, na mesma diretoria, como é que as carreiras ascendendo, né? Cada um no seu caminho. Esse negócio aqui vai ficar complexo, né? É difícil. Admiro quem consegue. Mas aí a minha opção foi, segue tua vida que eu vou atrás da minha vida, né? Na época o nosso diretor lá ficou bastante, não, vamos dar um jeito de transfere um, transfere outro, não queremos que ninguém saia, mas eu preferi sair porque eu queria me testar. E nessa a gente foi para lá na TNT, Logistics. Aonde? Área de compras de transporte e logística, né? Fomos comprar frete, né? As transportadoras que eu contratava na Liquigás, a gente foi dar uma sequência um pouco maior. Aí o escopo um pouco melhorado e um pouco mais amplificado, porque transporte de fato, né? De fato e multissegmentos, né? Eu estava ali no varejo, eu estava ali no gás, e quando você cai no operador logístico, você cai em eletrônicos, você cai em alimentos, você cai em bebidas, você cai em montadora, você cai em petrolífero, você começa... Um operador logístico hoje te provê esse tipo de aprendizado. E quando eu me vi, eu me deparava com uma infinidade de segmentos. Portuário, por exemplo, que eu nunca tinha mexido, né? Container, desova de container, contratar bugzinho de 20, 40 peças. E como é que vai fazer isso? E fiquei lá por 8 anos, cara. Saí de lá como um gerente de compras de transporte.
comprando 20 milhões por mês de frete. Então era muita transportadora, de carga à lotação a carga fracionada. Conheci muito transportador bom, que está até hoje no Brasil, né, com o seu legado, com a sua empresa, mas me oportunizou ver N segmentos. Né? Para mim foi um aprendizado muito rico ali, de conhecimento do negócio, né? E todas as dificuldades dos setores, né? Competitividade, questão de estrada, questão de deslocamento, a questão de roubo de carga. A TNT abriu muito esse mapa para nós. A TNT depois virou Seva, quando foi vendida no mundo, né? O fundo comprou e virou a Seva Logistics. Para mim, uma baita escola. Tenho amigos lá até hoje, amigos que de lá também foram para outras empresas. Acho que aquela geração nossa ali foi bastante amadurecida por aquele tipo de player que estava se instalando no país, né? E de TNT barra Seva, onde é que eu fui me encontrar depois com as locadoras. E eu vim trabalhar na Ouro Verde aqui. Que idade você tinha? Na Ouro Verde eu cheguei em 2008, eu cheguei com 32 anos. 32 Foi quando a gente se conheceu, né, Fábio? Foi justamente. Você veio morar em Curitiba quando eu também vim morar em Curitiba na mesma época, mais ou menos. 2008 ali, ó. É. E você veio de São Paulo e eu estava vindo do Rio de Janeiro morar em Curitiba. E aí fica mais fácil você se relacionar com pessoas que estão na mesma situação que você, também Sim. trazendo sua família e tudo mais, né? Mas olha, não é fácil, né? 34 anos já tinha passado tudo isso. Assinou a carteira com 5 anos de idade. 5 anos já estava ali, eu não quis entregar lá, mas já estava lá com ponto, né? Já estava com ponto. Já Ele tava marcando o cartão dele, né? Ele tem um ponto guardado até hoje. Brincadeira. Essa carteira profissional a gente guarda ela com carinho. Isso aí, tem que Cara, guardar. Hoje em dia eu acho que carteira profissional é tudo digital hoje, né? Tudo Não tem mais digital. aquela lá de você chegar, os númerozinhos da carteira. Pô, cara, mas é legal essa vivência. E em qual momento despertou aquele interesse de atendimento, de relacionamento com o cliente? De, cara, eu preciso prestar o melhor serviço para o cliente. Eu dando uma olhada, estudando um pouco do Fábio, e eu vi que o Fábio ele é muito voltado para o relacionamento. Uhum. Seja da empresa, da adiante, seja fora. Mas aonde que startou essa questão? Cara, eu preciso tratar o cliente como prioridade, ele é o meu foco principal. Cara, essa pergunta é muito legal, porque quando a gente fala cliente, às vezes, né, quem está nos ouvindo pode falar assim, o cliente está lá do lado de fora, né? Certo, ele está lá do lado de fora, esse cara, a gente trabalha por ele. Mas, como eu comecei minha carreira no back-office, eu sempre fiquei pensando, eu comecei muito pelo cliente interno. Pô, primeiro, como é que eu vou tentar atender bem esse cara, né? Pô, eu imagino, era uma área... Eu trabalhei por áreas logísticas, suprimentos, back-office de loja. E você sempre tem alguém que estava entre você e o cliente. E você via a aflição dessa pessoa. Né? Ele está ali porque... Não é porque ele quer, ele está precisando de uma ajuda porque ele está precisando atender bem alguém. Ou eu me entendo com essa pessoa e entro no mesmo grau de necessidade de entendimento que ele tem, ou eu vou frustrar esse relacionamento interno. Então, acho que tem duas coisas. Para você ser autêntico, para você ter uma conversa franca, você tem que estar na cadeira do outro cara. Você tem que sentar na cadeira dessa outra pessoa. Seja um cliente externo ou seja um cliente interno. Então, o meu aprendizado começou pelo interno. Não era um e-mail, não tinha WhatsApp, o e-mail era mais difícil. Você tinha ligação, não sei o quê. Cara, onde é que você fica? Aí eu fico no andar tal. Posso ir aí? Eu sempre fui disso. Posso ir aí? Você pode me explicar um pouquinho como é que funciona? Então, uma das coisas que eu tento passar para quem está chegando no mercado agora, tenta entender aonde que o outro lado está sentado, quais são as necessidades do outro lado, quais são os objetivos do outro lado, para você estar pelo menos alinhado e entendendo qual a expectativa que essa pessoa está colocando em cima de você. Que você tratando bem o cliente interno, você tendo uma relação de respeito, já é meio caminho andado. Né? Se a relação for respeitosa, o outro lado até aceita falar assim, não vou conseguir entregar. Porque o cara sabe que você está trabalhando, que você está ali suando, transpirando junto com ele, mas por algum problema, às vezes é fator externo, você não conseguiu entregar, mas você está ali com ele, você está colado com ele e tudo mais. Tem uma empatia, né? Tem que ter uma empatia, você tem que estar ali pensando como é que você ajuda, né? Seja prefeito, às vezes financeiro, às vezes é comercial, às vezes é operacional, mas tentar entender o outro lado e alinhar essa expectativa. E quando você vai para fora, quando você vai olhar o cliente externo, eu acho que são grandes aprendizados que a gente tem, né? Às vezes a gente tem uma necessidade de querer chegar na frente do cliente e já querer sair falando. E nem sempre o cara quer comprar alguma coisa. Às vezes você tá ali para aprender, você tá ali para buscar informação, para poder trocar, e nem é o momento ideal de venda. Mas é uma hora de você criar uma relação, de você criar uma empatia. Não pode não ser a venda ali, mas em algum momento esse cara te liga para tirar uma dúvida, em algum momento esse cara te liga para te pedir uma opinião, em algum momento ele vai te chamar para um negócio. Você tá criando uma relação de confiança, né?
mas você tem que ter a audição muito ativa, né? E antes de você sair falando, antes de você sair, pô, eu vim fazer, não, calma, escuta o outro lado. Eu acho que isso vale para tudo, né? Para qualquer tipo de, seja ela profissional ou uma relação dentro de casa, você ter respeito pelo outro lado e você saber fazer as boas perguntas, principalmente abertas e construtivas, para depois você tentar ver como é que você pode se encaixar melhor no contexto. Nem sempre vai agradar, nem sempre você vai conseguir, mas pelo menos vai ser autêntico, vai ser original, né? Você pode falar seus nãos, mas você também conseguiu amarrar o universo. É por aí que eu me norteio. E eu conversei com você já muitas vezes sobre vários assuntos e você tem realmente essa característica de perguntar. A gente começa a falar sobre alguma coisa e aí você fala, mas isso aqui, qual que é o teu objetivo? O que que você quer atingir com isso? Então, você tem essa característica de mapear o contexto e antes e só depois colocar uma sugestão, um caminho. E eu percebo sempre isso na forma como a gente interage. Em qualquer coisa, assim, faz parte da sua personalidade. Acho que são os nossos aprendizados, né? Porque eu acho que também é fundamental, para seja, né, o tipo de relação que nós estamos tendo, profissional ou pessoal, você saber fazer esse tipo de abordagem, que nem eu falei, né? Até às vezes você vai falar assim, cara, eu não sou a melhor pessoa para te ajudar. Mas pelo menos você já deu um caminho. Eu não sou, mas talvez eu conheça do ano, talvez eu... Daí você indica um caminho, né? Mas não fica colocando expectativa, porque daqui eu não vou conseguir te ajudar, mas você tenta oferecer uma alternativa, um caminho. Agora, do outro lado, quando você evidencia e entende a necessidade, cara, você é muito mais poderoso na sua oferta. Né? Você é muito mais autêntico na sua oferta para falar assim, cara, encaixa por isso, por isso, por isso. Nós estamos juntos aqui no alinhamento de médio e longo prazo. E aí a coisa se torna mais fácil. Né? Não é aquela coisa só de momento, não é aquela coisa só da oportunidade. O nosso negócio hoje ele é B2B, médio e longo prazo. Né? Tudo que a gente fala aqui hoje de contrato de locação é 36 meses a 10 anos. Eu não posso ter uma relação superficial. Né? Eu tenho que ter uma relação um pouco mais aprofundada. Eu tenho que conhecer o negócio do cliente. Vamos chegando adiante, mas antes eu queria, continuando a tua trajetória profissional, você saiu da TNT, já tinha uma operação grande de compra de frete, né? Você comentou de cerca de 20 milhões de reais por mês, e aí você foi para Ouro Verde. Eu imagino que também tenha sido um grande passo de carreira entrar na Ouro Verde e falar um pouco desse momento, o tamanho do escopo que você tinha na época, quais eram os seus desafios. Eu acho que entra uma outra pergunta que a gente se faz muito no mundo corporativo, né? Eu estava vindo de multinacionais, uma empresa familiar te chama e fala assim, ó, quer vir para cá que tem um projeto novo, né? Tem uma questão do principal acionista ir para o conselho, estamos contratando um executivo principal, mas é uma empresa familiar. Aí você, naquele momento meu de carreira, você fala assim, pô, isso aqui no final da carreira talvez seja legal, um consultor, um conselho, mas agora, no auge da minha juventude, da minha energia, eu saí de uma multi para uma familiar, mas é aquela coisa, né? Eu sempre gostei de ouvir. Aí eu falei, mas onde que é? É em Curitiba. Curitiba eu tinha como, né? Como aquelas anotações do passado lá, pô, um dia, quem sabe, morar em Curitiba, uma cidade bacana e tal. A gente vinha pra cá quando inaugurou o Walmart, quando eu vinha pela Liquidez, eu falei, pô, quem sabe um dia morar lá. Mas o que eu conhecia da Ouro Verde? Eu conhecia a transportadora Ouro Verde. Era o que eu conhecia naquele dia, né? Quando me chamaram. Falei, então agora eu vou deixar de contratar transportes e vou operar uma transportadora por dentro. Falei, eu vou conhecer o outro lado do balcão, mas deixa eu entender qual que é o projeto. E eu vim para Curitiba. Na época eu conversei com o CEO que já tinha sido contratado e ele me mostrou o plano estratégico que eles já tinham desenhado de médio e longo prazo. E aí eu também descobri que existia uma locadora dentro de uma transportadora. E até então não era divulgada, não tinha um canal de comunicação aberto. Os clientes sabiam, mas ela não estava assim, publicando isso a mercado. Uma grande transportadora e uma grande locadora. E o meu papel naquela época era, vem para cá porque a gente precisa fazer uma gerência corporativa de compras. A gente precisa dar sinergia, a gente precisa ganhar escala. E hoje nós temos praticamente 2 ou 3 áreas de compras dentro dessa companhia. A gente precisa unificar isso, criar processo, criar política e tudo mais, mas principalmente olhar para a competitividade. E um outro lado, cuidar muito do relacionamento com os nossos fornecedores. A gente precisa ter porta-vozes oficiais pela companhia e um discurso regulado, um discurso arrumado e tudo mais. Pô, deixa eu entender o tamanho do negócio e tal. E fomos conversando. Cara, a entrevista que era para durar 40 minutos, foram 2 horas e meia. Me puseram no táxi, eu fui para o aeroporto. No aeroporto eu liguei para a esposa que ficava em São Paulo e falei assim, ó, lembra daquele sonho de Curitiba?
Falei, começa a pensar pra valer que eu acho que pode acontecer. Porque a entrevista foi legal. Eu acho que vai surgir uma proposta pra gente. Tá falando sério? Eu falei, tô. E aí, fica ali, não fica ali, ajusta pra cá, ajusta pra lá. Eu cheguei aqui em 8 de dezembro de 2008, na boquinha do Natal ali. E justamente, né, o projeto no auge do furacão, cheguei pra fazer a integração. A integração durou 40 minutos. Ganhamos 2, 3 projetos aí, precisamos que você pule pra lá, porque precisamos comprar. Precisamos comprar caminhão, precisamos comprar carreta, tem um projeto grande pra entregar e tudo mais. E foi divertidíssimo, porque aí eu pude ver uma transportadora funcionando na essência, por dentro. Até então eu contratava as transportadoras. Mas eu pude ver uma grande transportadora operando. Todas as suas áreas, células, né? Como é que é difícil fazer gestão de transportes no Brasil hoje. O cara tem que cuidar da receita e cuidar do custo todos os dias. Né? Se não emitir na época era o CTRC, agora o CTE. Você não tem a receita, você não tem a máquina rodando, do lado você tem que conferir custo todo dia, e se não está tendo desperdício. E tive meu primeiro... Necessidade enorme de caixa na operação, Justo. caixa que consome... E as dificuldades do dia a dia, né? O motorista ali que a gente tem que, né, temos que trazer esse nosso amigo pro meio, para tomar decisão, fazer ele cada vez mais fazer parte daquele ecossistema. As dificuldades do Brasil, né? Qualidade de estrada, qualidade de segurança e tudo mais. Questão de pneu, de combustível, a gente pôde aprender por dentro, por trás do balcão. E uma locadora que vinha numa crescida muito forte, né? Comprando N carros, N caminhões, N máquinas todo mês. Qual que era o tamanho da operação da Ouro Verde nessa ocasião, em termos de transportadora e também de locação de veículos? Ah, cara, quando a gente chegou ali, era um grupo que faturava entre seus 500 e 600 milhões ano. Então a gente tá falando de uma transportadora ali com os seus 400 a 500 ativos. E aí você tem depois os agregados e os terceiros. Né? Tinha o químico, tinha mais o transporte rodoviário. E tinha uma locadora ali na época de um tamanho de 10 mil ativos. Esse era o tamanho da locadora da Ouro Verde na época. Entre pesados e leves. Entre pesados e leves, tudo, né? Muito mais carro do que pesados. Mas já era uma locadora pioneira no sucro alcooleiro. E carros, principalmente nesse ambiente de telecom, eram umas locadoras que mais tinha crescido com esse segmento, com a expansão desse segmento no Brasil. E aí na Ouro Verde eu tive vários aprendizados, mas assim, para narrar aqui para vocês, eu entrei como supply, todas as famílias de compra, né? Desde os ativos, os capex dos ativos, né? Eu pude conhecer todas as principais montadoras do país, de caminhões, máquinas e carretas, que gerou um universo, um network muito legal, que a gente trabalha com esse universo até hoje. Os indiretos, obviamente, pneu, combustível e tudo mais. Mas tem um negócio que foi muito interessante. Dali, eu pude oportunidade de aprender como é que funcionavam os usados de uma locadora. Né? Em algum momento na jornada, os usados, não tinha um gestor aí, nós tínhamos feito um movimento estratégico onde o gestor de usados não estava ali. A gente ofereceu uma ajuda. Né? Vamos pegar tudo que a gente tem em supply, a nível de governança, e de fazer bons leilões, de fazer boas propostas, né? Boas tomadas de preço. Vamos colocar essa metodologia nos usados? E aí, ao contrário de compras, quem pagar mais aqui leva, né? E a gente falou, pelo menos a gente não deixa esses ativos parados, vamos tentar fazer o caixa da empresa ser abastecido. Sem nenhuma... Ninguém queria ser o melhor vendedor do mundo, né? Mas para a coisa continuar andando, porque os compradores de carros estavam falando, pô, não pode parar, a gente tem compromisso, a gente não quer deixar a loja desabastecida. Então a gente pegou um time de compras e foi colocar lá nos atos para fazer essa máquina virar. Para mim foi uma experiência impressionante. Você olhar o outro lado do balcão, esse mercado secundário, esse mercado de seminovos no Brasil, que é bastante informal, você colocar processo, você colocar uma política, você colocar o dinheiro da empresa para andar. E aí teve um aprendizado que foi melhor ainda. É você ver o seguinte, o que você está comprando, que era uma obrigação minha na época, uma competência da nossa área, com o que você está vendendo no mercado secundário. Essa conta fecha? Esse TCO fecha? Porque lá atrás a gente comprou pensando que ia valer tanto. Agora nós estamos do outro lado também. Vale tanto? Vamos fazer essas contas funcionarem. A gente viu eu consegui ver a locadora de ponta a ponta. Eu nunca tinha tido essa experiência de você ver a compra e a saída. Porque quando você compra, muitas das montadoras te indicam, ó, vai valer mais ou menos X. Lá no final de 4, 5 anos e tal. X da FIP e tal. Beleza, você vê a FIP, você vê uma série de números e indicadores. Mas quando você está vendendo, você começa a escutar o input do cara que está comprando. Né? Então ele dá todos os insights de produto, de mercado e tudo mais. Aí você vê aquela equação e fala, pô, acho que eu tenho que comprar mais desse do que desse. Acho que eu tenho que comprar mais desse do que desse. E aí começa até a entrar na... Pô, por que eu compro tudo branco? Por que eu não compro colorido? Ajudaria a mexer aqui também. O colorido fica mais fácil de vender, dá mais velocidade. Não é tudo branco, não é tudo igualzinho. Né? O cara pode ter preferência de cor no final. Para mim foi uma experiência riquíssima. Para mim, para alguns colegas que foram fazer junto conosco.
de ver os dois lados da moeda funcionando. Até a questão de velocidade e a questão de preço. E a questão de qual é a preferência desse mercado secundário por marca. Que até então a gente estava muito na teoria, a gente pôde ver a prática. Em algum momento eu fui chamado para a cadeira de operações, né, também por uma outra mudança estratégica. Aí eu assumi a área de operações. Então, back-office, área de usados, cai na área de operações. E aí era de frente com o cliente. Aí eu cheguei na cadeira de frente com o cliente. E numa das cadeiras que não é tão macia assim, né? Porque o comercial vendeu, entregou, operações tem que cuidar daquilo, né, dentro da relação contratual. Existem alguns espinhos, né? E eu diria que nos espinhos são as maiores oportunidades, né? São os melhores aprendizados. Contratos grandes, contratos importantes, você sentar de frente com esse cliente, ó, vim aqui, tô agora na cadeira, tal. Desde a apresentação até você aprender o negócio do cliente, as necessidades do cliente, onde que você tá ali podendo oportunizar a melhoria da relação, ou se tiver uma rota para corrigir, para mim foi um aprendizado gigante. Naquela época, eu tinha muitas pessoas junto comigo. E aí eu passei a ter o motorista debaixo de mim. Né? Eu nunca tinha... Eu tinha Trabalhado com lá ele, atrás, reportando, né? é. Eu tinha encontrado com o motorista. E a hora que você vai para uma reunião de DDS, uma reunião de matinal, você tem duas escolhas. Ou você fala com esse motorista ou você terceiriza. O quanto você está sendo autêntico se você não falar com esse cara, né? Tipo, estamos precisando entregar isso, estamos precisando fazer isso, com segurança, com produtividade, pô, mas precisamos fazer isso no final do dia. Para mim ali foi um negócio muito macio, muito fácil, suave. Poder voltar a conversar com aqueles motoristas. Inclusive andar junto com eles nos caminhões. Aí você vê o dia a dia da operação como ele é, né? Então assim, fala assim, puta, mas tem que conversar com o motorista? Cara, tem e é gostoso pra caramba e é quem faz acontecer. E ali eu fiquei um tempão, até tipo, ao ponto de a gente contratar um outro diretor e eu devolver essa cadeira para ele. Mas foi um aprendizado, assim, para mim maravilhoso ali de 6, 7 meses. E minha última experiência foi como diretor comercial, né? E aí fiquei nessa cadeira 1 ano e pouco. Aí onde eu tinha um outro lado, né? Que era ir nos clientes e falar assim, cara, isso aqui a gente precisa renovar, a gente precisa continuar crescendo junto com vocês. E tinha que crescer em outros mercados, em outros segmentos. Então tinha um papel de farmer e hunter ali. Mas uma facilidade grande para renovar, porque você já tem relação, já conhecia eles da operação, sim, mas tem um aprendizado grande aqui do Hunter, né? Novos mercados, novas avenidas de crescimento. Para mim foi maravilhoso. E fui com eles ali até a venda para a Brookfield, né? Quando concluiu a venda com a Brookfield, aí eu preferi sair e fazer um novo caminho. E hoje a empresa está lá firme e forte, né? Perfeito. Fábio, agora vamos falar um pouco da Adiante, né? O desafio que tu encontrou da Adiante e o que a Adiante faz. Para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, qual que é o core da Adiante? A Adiante ela nasce em novembro de 2022. A Adiante é uma JV formada por Gerdau e por Randon Corp. Dentro de Randon Corp e dentro de Gerdau existem os braços de ambidestria, né? Dentro da Gerdau é a Genext e dentro da Randon Corp é a Rentz. A Adiante está pendurada debaixo dessas duas marcas, desses dois brands. Esses dois brands eles tratam todos os novos negócios e as investidas dessas grandes corporações. Gerdau com 125 anos de Brasil e Randon com 75 anos de Brasil. Ambos gaúchos, então tem um fit familiar muito forte, né? Eles se conhecem há muito tempo, tem uma amarração ali de cultural muito legal, valores, né? Uma confiança muito grande entre as famílias. Mas isso faz o deal acontecer? Ajuda muito, mas não faz acontecer totalmente. Mas o que aconteceu? Existiu uma tese de locação dentro da Randon, existiu uma tese de locação dentro da Gerdau. A Gerdau tinha uma ideia de uma possível locadora de máquinas, porque o ecossistema da Gerdau demanda muita locação de máquinas, seja ela para mineração, para construção ou para suas fábricas. E é um universo bastante grande de máquinas, né? Estou falando de milhares de máquinas. E aí locadoras regionais, nacionais e tudo mais. Então, por que não uma locadora aqui para ajudar? E a Randon, na época, tinha um seguinte desejo. O mercado de locação vem crescendo, principalmente o de pesados, e aí as concessionárias, os distribuidores que hoje estão no Brasil, são 80 distribuidores no Brasil, toda vez que o cliente falava de locação, ele dava um passo atrás. Segundo os nossos distribuidores, é assim, toda vez que o cliente fala de locação comigo, eu tenho que parar o carro no acostamento e ligar o pisca-alerta, porque eu não consigo evoluir nessa conversa com ele. Alguns até tentaram evoluir com parcerias regionais ou locais, mas não era algo institucional. Quando se juntaram para um pitch de mobilidade e conversaram sobre essa tese, em 6 meses o deal Adiante estava de pé. Assim, na história dessas duas mega companhias nunca tinha acontecido tão rápido, né?
Mas aí foi a tese aprofundada, ambos tinham muito material de mercado, mais essa questão da aproximação familiar. E a Adiante nasce para ter foco em pesados. Aí fala assim, pô, por que é pesados no Brasil hoje? Tem muita gente que, pô, pesados vai de onde a onde? Então o que a gente costuma dizer lá? Que a gente vai desde uma van para transporte de carga até um caminhão pesado, extra pesado. Seja ele on-road ou off-road. E aí, por trás de um caminhão, sempre tem uma carreta. Né? Tem um implemento, que inclusive uma das sócias. E para carregar ou para descarregar um caminhão, você precisa de uma máquina. Então a gente está pensando muito na oferta completa de pesados. Então é tudo voltado para carga, é tudo voltado para transporte. Todo o time que está lá conosco é um time capacitado para entender as necessidades e as oportunidades do mercado de transportes do Brasil. Né? Então a malha rodoviária no Brasil é gigantesca, o segmento, o percentual de carga escoada rodoviária no Brasil hoje é majoritariamente dominante. Como é que a gente ajuda, né, esse ecossistema a fazer menos com mais todo dia no efeito produtividade, no efeito custo do Brasil? Então, respondendo sua pergunta, uma locadora focada em pesados, carretas, caminhões e máquinas. Fábio, é um mercado que já tem outros grandes players atuando, e você, óbvio, vem com uma experiência muito grande de ter passado por várias etapas desse processo, em lados diferentes do balcão ao longo da carreira, e tenho certeza que eles escolheram uma das pessoas mais preparadas do mercado para assumir um desafio como esse, mas você veio no mercado que tem uma competitividade muito grande. Né? O que a Adiante traz para esse mercado para se diferenciar em relação aos outros players que oferecem locação de produtos similares? Essa pergunta é bem legal, Dani. Essa pergunta é bom até para a gente deixar bem esclarecido esse ponto. O mercado de pesados começou com uma, duas locadoras, 15, 20 anos atrás, e hoje a gente vê algumas locadoras no mercado de pesados, né? Então, tem locadora tradicional, tem locadora de montadora, tem locadora de banco, tem locadora de concessionária, todo mundo se aventurando a fazer pesados. E é do jogo, é do mercado. Um mercado onde a taxa de penetração ainda é tão baixa, cabe novos players, né? Caminhões, por exemplo, tudo que se produz no Brasil, hoje, no número de hoje, 2023, 10% é comprado pelas locadoras. Numa produção anual, 10% é comprado pelas locadoras. Onde nos carros isso está em 40%, 50%. Então ainda tem uma taxa grande. E a frota total é só 2% alugada. Máquina é um pouquinho maior, mas estamos falando de números de 10% a 12%. Então existe um 98% a ser procurado em caminhões, um 80% a ser procurado em máquinas. Então tem espaço para muita gente. E a gente se fez essa pergunta, pô, se a gente está chegando agora na festa, né, tem locadoras que estão aí há 50 anos, o que nós vamos oportunizar de diferencial competitivo? E aí a gente começou a escutar o cliente, né? Pô, naquela linha de ir a campo, cara, estamos chegando agora. Estamos montando uma locadora do zero. Onde que a gente ajuda, onde que a gente atrapalha? O que você não quer mais ouvir, o que você gostaria de ouvir? E a gente montou um quebra-cabeça, fizemos ali um belo material, entendendo o Brasil inteiro praticamente, as principais regiões e olhando multissegmentos. E uma coisa que a gente está se desafiando a fazer é, a gente não quer ser só a locadora pelo efeito financeiro, só pelo efeito leasing. Então, o cara tá ali olhando entre comprar e alugar. Né? Entre compra no banco, financia ou alugo, não uso isso como dívida e uso esse ativo como despesa. Beleza, aqui já tem um efeito, né? Não entra como dívida, entra como despesa, tem uma questão de crédito PIS/COFINS, abatimento de imposto de renda. Já é uma vantagem. Mas pensar que só isso faz o ponteiro mexer, a gente falou, podemos ir mais, podemos ir além disso. Porque também não estamos aqui só para competir com o banco, acho que nós temos que competir com outros fatores. E quando a gente olha para dentro dos clientes, né, naquela ideia de que cada vez mais o cliente está preocupado com o seu core business, está cada vez mais centralizado em tomar decisões para o seu negócio, cada vez mais a gente vê os ativos não como fim, mas como meio. Isso, lógico, eu não estou falando de transportador, depois a gente faz um capítulo à parte para transportadores, mas quando a gente fala de operador logístico, quando a gente fala de grandes embarcadores, o ativo ele é o meio ali dentro, né? O cara está preocupado na produção do açúcar, do álcool, do chocolate, do combustível, e o caminhão está ali. Esse caminhão, como que ele está? Qual modalidade que ele é? No final do dia, pouco importa. O que importa para os caras ali é produtividade, né? Uma segurança operacional robusta e uma produtividade, né? Fazer menos com mais, encurtar caminhos. Nós estamos tentando ser a locadora que se provém a fazer esse tipo de trabalho. Como é que eu encurto o caminho entre segurança operacional e produtividade? Tem uma terceira etapa? Tem, que é esse dia aqui, que é você fazer, pô, como é que eu ajudo
a proteger um pouco mais esse planeta, jogando menos monóxido de carbono. Mas pode ser consequência desse trabalho que nós estamos fazendo aqui atrás. A partir do momento que a gente leva renovação de frota, nós estamos substituindo um caminhão que tem 5, 6, 8, 10 anos de vida, às vezes mais, para um caminhão 2024, Euro 6. Pô, só aqui nós estamos salvando um monte de monóxido de carbono, né, que vai ajudar a salvar algumas árvores. Mas, antes disso, estou levando uma baita segurança operacional para a operação, estou levando produtividade, olha que negócio forte. E aí, nisso, você está levando menos com mais, porque o ativo produzindo mais, são menos ativos, às vezes são menos pessoas no ecossistema, uma operação mais segura e mais rentável, né? Mais tentando baratear essa operação. Então, tudo que a gente oferta lá, além da alocação simples, cara, nós estamos tentando plugar um cardápio de soluções. Documentação, seguro, regulação de sinistro, multa de trânsito, ajuda o cliente a comprar diesel, ajuda o cliente a negociar a tarifa de pedágio, ajuda o cliente a comprar pneu, ajuda o cliente a fazer rodízio, calibragem, alinhamento, tudo isso aí para tentar levar. Cara, fica com o seu core, que isso aqui eu vou tentar você no final do dia, você não deveria lembrar do ativo. Uhum. Se você estiver lembrando do ativo, eu estou deixando alguma coisa na mesa. Eu tenho que fazer você não lembrar dele, você tem que ficar focado no seu core. Então a gente leva um cardápio um pouco mais completo, dá mais trabalho também a taxa de conversão, porque você põe mais gente na mesa, mudam os decisores às vezes. Mas a gente entende que isso é a alocação do futuro, você poder agregar valor, você poder fazer uma linha de one-stop shop, você levar mais e mais serviço, cada vez para um caminho mais de full service. E, obviamente, com tudo isso colocado dentro da nossa oferta, eu entendo cada vez mais o ecossistema do cliente. Eu consigo trocar de igual para igual para o cliente, tentando agregar valor no negócio dele, né? Seja para uma questão de operação, uma questão de segurança, uma questão de tentar deixar mais produtivo o negócio dele. Então, surgem vários inputs e várias conversas poderosas dentro de tudo que a gente consegue ler dessa operação. É por aqui que nós estamos norteando o caminho do adiante. Lógico, por cima disso, ou por baixo disso, muita tecnologia, né? A gente está lendo tudo o que acontece na operação e com os nossos ativos. Esse pensamento de entregar para o cliente uma solução, de enxergar o desafio não pela contratação, e sim pelo problema que você está ajudando a resolver, é um pouco do norte que a gente tem na Gobrax também. Você tem telemetria para uma série de coisas dentro do segmento de transportes, né? Até recentemente a gente esteve junto no Frotas Conectadas, eu conheci um pouco mais a tecnologia de telemetria para implementos, né, que a Randon tem. Eu também não conhecia, achei muito interessante todo o processo. Agora, você não consegue, dentro do segmento de transporte, que tem muitas áreas de atuação, você não consegue ter uma única solução que resolva todos os problemas, né? O mercado ainda não tem isso. E é bem complexo, é bem amplo. Então a Gobrax olhou para um determinado tipo de problema, que ela entendia que ela era capaz de resolver, e passou a resolver somente aquele problema, com muita intensidade, com muita profundidade, e também gerar um impacto maior para o planeta, que é exatamente você poder emitir menos, ter menos emissões de carbono, através do melhor comportamento do motorista. Então ajudar ele a ter um comportamento melhor. Trazer a pessoa para dentro do centro da operação, né? Respeitar esse indivíduo, considerar que o trabalho dele é um trabalho fundamental, ajudar ele a ter um trabalho melhor, e fazer com que isso tudo vire em favor do cliente. Então, assim, ao invés de eu entregar uma telemetria para uma empresa, eu entrego a redução de custo de combustíveis e um comportamento melhor do motorista. Então, eu vou lá na operação, também dá mais trabalho, também exige de nós um nível de tecnologia e de serviço maior. Por outro lado, a gente entende que o nível de aceitação do mercado é muito maior também, porque o mercado também está um pouco cansado de comprar coisas que não resolvem o problema no fim do dia, ou que não resolvem todos os problemas. Justamente. Né? O transportador, no nosso caso, a gente vende também para o transportador e vende para o embarcador. Mas o transportador, ele tudo bem, esse é core business dele, cuidar de combustível é core business dele, mas a forma como isso é feito, os serviços que ele tem para ajudar ele a fazer uma gestão melhor, às vezes vão até uma metade do caminho. Isso. E aí você observa um pouco aquela dificuldade e fala, bom, peraí, acho que eu consigo estender um pouco mais, eu consigo te ajudar de uma maneira um pouco diferente. E até aproveitando, Doni, o gancho, quando a gente fala em telemetria, o pessoal generaliza. O que eu quero dizer é o seguinte, cara, a telemetria ele te dá um universo enorme de possibilidades que você... Mas qual que é o seu foco? Né? É justamente o que você falou, cara, o meu foco é economia de diesel, o meu foco é comportamento do motorista. Você tem que saber o que você quer da telemetria, porque no mercado hoje está cheio de tecnologias boas, né, que vão te oferecer
dados incríveis mas o que você vai fazer com aquilo? Ah, eu tenho telemetria nos meus veículos, mas o teu foco é aonde na telemetria? É operação, é diminuir Gestão de consumo, riscos. exatamente. Então, quando a gente fala em telemetria, é bom a gente deixar esse ponto, que é o seguinte: o que você, como transportador, quer analisar da tua telemetria? Eu acho que essa conversa nossa é poderosíssima. Acho que essa conversa é muito legal, porque no meu entendimento, eu acho que em algum momento até banalizou telemetria. Todo mundo dava login e senha para todo mundo. Então, você tem login e senha aqui, você pode entrar lá e ver tudo. Mas vai ver o quê? Né? Tem um monte de dado solto. Dado solto, dado solto, dado solto. Eu acho que o nosso papel aqui, tentando prover ecossistemas, é como é que a gente faz esse dado virar informação que vai virar um diagnóstico, né? E aí, tanto o Gobrax quanto adiante hoje, a gente tem alguns caminhos, que nem você falou, pô, o que o cliente tá... Qual que é a oportunidade do momento, né? Mas a gente tem capacidades aqui de fazer bons benchmarks, né? A gente sabe o que é um caminhão marca tal em tal região, quanto que deveria ser a performance operacional desse caminhão a nível de consumo de combustível. Se eu tô vendo um caminhão igual, fazendo menos com mais, o meu trabalho, a nossa cabeça lá é falar assim, como é que eu não desdobro isso para outro cliente que eu tô vendo que tem oportunidade de dinheiro na mesa? Lógico que a gente tem que proteger dados, tem que proteger informação, uma série de coisas, mas eu tô vendo uma falta de produtividade. E aí você tocou num ponto que é muito legal, Doni. Assim, o motorista de hoje não quer que o filho dele seja o motorista de amanhã. Porque é uma categoria extremamente espremida no mercado e o mundo só se deparou, o Brasil só se deparou com a realidade quando teve a greve dos caminhoneiros. Ninguém tinha ideia da dependência que existe desses caras. E hoje poderiam ser melhor tratados nesse Brasil. Como é que a gente traz esse cara para a mesa, né? Como é que a gente traz esse cara para participar do jogo? Se você olhar na questão do conceito, um motorista bem tratado, um motorista engajado na tese, né, que ele possa ter fazido parte do plano de construção, se ele conseguir manter ali as boas linhas de condução dadas por um master drive, por um demo drive, você provocando o momento ótimo do caminhão, de frenagem, de aceleração e tudo mais, cara, o consumo diminui, a manutenção preditiva diminui, a preventiva diminui, a corretiva é capaz de nem existir e esse cara vai chegar muito mais seguro em casa fazendo menos com mais. Agora, tem que começar com a pecinha que está atrás do volante que muita gente subestima. Traz esse cara pro jogo, traz esse cara pro centro, esse cara vai te ajudar um monte. E do outro lado, né? Tudo que nós estamos falando aqui é didático para esse motorista? É entendível? Tá numa linguagem que fale com todos? A gente quer sofisticar demais, cara, e o cara lá do lado ele tá falando assim, cara, o que eu preciso fazer? É a questão de comando e controle, mas você levar isso para uma linguagem de quem opera. E aí você vê como uma coisa fica simples e acontece. É assim que a gente está tentando ajudar. Porque, de fato, o cliente fala assim, hoje o meu ponto é aqui. Mas você está vendo algumas oportunidades do lado, você fala, cara, tem esse aqui, mas tem outras coisas aqui. Né? Por exemplo, nas carretas agora, a gente começa a ver uma série de coisas nas carretas que, com o avanço das telemetrias das carretas. Pô, excesso de carga, tá lá. Aí você vê excesso de carga, porque eu consigo ver pela telemetria. Excesso de carga vai penalizar o consumo do caminhão, que vai dar sobrepeso no cavalo e tudo mais. Antes a gente só via pelo torque do cavalo, agora eu tô vendo direto na carreta. E aí você consegue ver outra coisa. Pô, tá com sobrepeso na carreta. Tá dando excesso no caminhão. E aí você vai lá e o cara toma uma multa de trânsito porque ele desviou da balança. Tem mais coisa, hein? Vamos fazer um trabalho de reciclagem, um trabalho de aculturar esse negócio de uma maneira diferente, porque já tá dando excesso e ainda tá desviando de balança. Não tá correto. Como é que a gente faz isso voltar para a balança? Como é que a gente faz isso voltar para a regra para que esse transporte seja de fato produtivo? Porque quando você sai da balança, você aumenta a rota. Você está desviando da balança, está desviando do pedágio, mas você está aumentando alguns X quilômetros na rota e aí está desviando do gerenciamento de risco, está desviando da rota ideal. Não é bom. Mas uma série de coisas acontecendo. Como é que você trata isso antes de dar o problema? Né? E aí, o que eu escutei de muitos clientes nossos. Pô, Fabião, é legal, cara, mas depois que acontece é fácil. Você chega com um book de papel aqui, um book de relatório aqui e fala assim, ó, aconteceu. Pô, mas por que você não me avisou antes de acontecer? Então, essas frases dos clientes me chamaram a atenção. Como é que a gente consegue, de maneira preditiva, a ligar para o cara, dependendo do protocolo que você tenha combinado com o seu cliente, para quem você liga, até o ponto de falar assim, ó, para a operação, recicla imediatamente, ou né, faz uma substituição, mas do jeito que pode acontecer um negócio mais feio ou pior, né? Então esse é o pensamento. Como chegar na frente, pensando em produtividade, mas também na segurança. Sabe que tem um dilema na Gobrax, quando a gente entra num cliente novo, que é o dilema do sistema de premiação baseado na média do veículo. Né? Então,
A maior parte das transportadoras trabalham com modelo de média e a gente explica que na GoBrax a gente faz um sistema de premiação que não está baseado na média. Que a média é uma resultante da maneira como ele conduz o veículo. E é um dilema, assim, a gente pega gente muito experiente no mercado, que faz isso há muitos e muitos anos, tem bastante experiência. Não, mas como assim? Não, peraí, mas a média é uma resultante da maneira como ele dirige. O que a gente vai fazer é ajudar ele a entender que naquele trecho da estrada ele tinha uma pressão no acelerador diferente do que deveria ter, e ele poderia ter sido mais seguro e ter economizado melhor, ou no aproveitamento de embalo, ou no torque do veículo, né? Ou na quantidade de freada brusca que ele teve num determinado intervalo em cruzeiro, né? Porque você não consegue... Isso é outra coisa. Freada brusca é uma coisa que você pode analisar do momento que ele está manobrando o veículo até o momento que ele manobra de novo para entregar. Mas isso é útil? O útil é olhar no momento de cruzeiro, quando ele freou, quantas freadas ele tem a cada 100 km, por exemplo. Então a gente vai afunilando as informações para entregar para o motorista o seguinte: olha, aqui nessa viagem você teve esses contratempos. Essa aqui foi o que você errou durante a viagem. Se você acertar isso aqui, você vai ganhar mais dinheiro, você vai dirigir melhor e você vai entregar mais resultado. Ele quer ajudar. Ele quer ajudar, ele não quer atrapalhar. Então, essa é uma das questões de como faz para chegar lá na ponta e falar com o motorista da maneira adequada. De tal maneira que ele saiba exatamente o que ele pode fazer para melhorar. Eu acho que é o seguinte, a máxima, né, o brasileiro é competitivo. O brasileiro, por essência, ele gosta de uma boa competição, né? Nós estamos brincando muito com gamificação aqui, né? Dos motoristas e tal, de premiar os melhores. Se ele souber aonde que é o caminho e for clara, o cara vai buscar. Ele vai atrás. A gente só tem que ser claro de como a gente explica. Não, e assim, quando a gente fala para ele o que ele precisa fazer, ele não está agindo de má fé. É porque ele não sabe o que fazer, né? O gestor, ele cobra, e o que acontece? Quando o gestor sai de dentro do caminhão, ou o instrutor sai do caminhão, o Fábio diz assim: dirige há 30 anos, cara, o que esse piá vem me falar aqui? Mas ele não sabe. E aí continua fazendo tudo aquele vício de mercado que ele tinha. Com o aplicativo que a gente tem, a gente consegue trazer esse cara como se ele fosse o sócio da transportadora. Por quê? Ele vai cuidar melhor desse caminhão para que tenha lá assim o resultado de média, mas o que importa para ele é o bolso dele. Então ele sabe, eu tenho clientes que falam assim: cara, eu pago a faculdade da minha filha com a bonificação que eu ganho, porque só depende de mim, não depende de mais ninguém. Eu sei que aquele plus no meu salário, se eu tirar uma nota X, está garantido. Então eu já sei o que fazer. Claro que ele precisa atualizar, a gente sempre fala, eu sempre brinco com o seguinte com meus clientes: o Duane é meu melhor motorista, dirige lá um DAF 2017, cara, faz médio, bom motorista. Vou premiar ele, vou comprar um Volvo 2024 top, ou DAF top, um veículo novo para ele, e ele não consegue me entregar a mesma performance que ele tinha lá atrás. Sem dúvida. Mas por quê? Porque ele não conhece a máquina. Isso. E eu acho que um grande gap que a gente tem nas transportadoras hoje é isso: treinar o cara para aquela máquina, para aquele veículo específico. Porque quando eu tenho um instrutor, que o cara era meu excelente motorista, o cara era top, vou promover, ele vai ser o meu instrutor agora. Mas o cara manjava de uma máquina. Será que ele tem essa capacidade de dar essa instrução? Eu estou falando de instrução ali de operação mesmo. Será que ele consegue? Será que vai ter tanto resultado? Aí você tocou num ponto que ele é gostoso de abordar. Porque é o seguinte, existem apaixonados por marcas, né? Isso é do Brasil, é do jogo. Mas você tocou num ponto que é fundamental. Assim, toda vez que a gente faz uma entrega de um veículo hoje, pense só, nós estamos entregando um caminhão Euro 6. Mudou muita coisa, né? De tecnologia embarcada, de cockpit ao jeito de pilotar. A gente não pode abrir mão de levar um Master Drive junto para dar a melhor condição de operação daquele caminhão, daquela máquina, daquela carreta. Porque transformou demais, né? O próprio Euro 5 para o Euro 6 você já tem uma distância. Quando você vai além, 5, 6 anos, o gap está muito grande. E aí, qual que é o ponto que o Master Drive nós temos que exigir desse Master Drive? Ele tem que ser multimarca. Porque não adianta, né? Para cada operação, para cada tipo de terreno, para cada tipo de segmento, vai ter o A ou B preferido. Mas o ponto do Master Drive é, independente da marca, como é que a gente faz a operação ideal neste ativo, né? Para não ter justamente esse tipo de desenho, né? Porque senão acaba entortando. E não tem jeito. Cada montadora tem a sua solução consagrada em determinado terreno ou determinado segmento. E nós temos que saber andar e saber passar isso para o motorista, né? Porque você vai lá e faz uma bela negociação com a marca A, com a marca B.
Aí do dia pra noite você faz um turnaround na companhia e sai da marca A pra marca B. Cara, capotou a média de todo mundo. Pô, mas caminhão tudo novo, cara, não vai dar plano, não vai dar uma revisão, não vai dar manutenção preventiva, mas a média, vup. Cara, mas por que você foi tão bruto? Né? Porque, pô, primeiro que você compra um caminhão hoje, a montadora não te entrega hoje. Você tem 30 dias, 60 dias, 90 dias, quando não 120 para entregar esse caminhão. Pô, dá tempo de você preparar todo mundo. Gente, vem cá, chama os motoristas aqui, vamos começar a conversar, vamos começar a educar e vamos começar a treinar. E vai fazendo em onda. E essa coisa, desde que ele esteja participando. Inclusive, dar palpite ajuda, né? E aí ele começa a falar mal da marca. É. Não só ele, mas os demais da empresa vão dizer, pô, essa marca aqui não tá legal, cara. A outra fazia tanto, essa aqui já não faz tanto. Mas não é a marca. O caminhão sozinho não vai fazer média. Justo. É a pecinha que tá atrás do volante, né? É isso aí. Essa conversa de motorista é muito boa, principalmente falar com você, Fábio, que já passou aí por várias etapas dessa jornada, entende, né? Falar detalhadamente sobre o tema motorista, caminhão, operação, é bem importante. Mas quero abordar um pouco aqui sobre a Adiante. A Adiante completou aí 1 ano de vida. Eu queria que você falasse um pouco em como é que vocês estão agora. Você foi convidado para fazer o startup da operação, né, para começar a operação. E conta um pouquinho para a gente como está a operação hoje em dia. Cara, acho que estamos vindo muito bem. Acho que estamos agora, mês de junho, agora dá 1 ano e meio, né? Em 1 ano e meio, o nosso 2023 foi muito forte. Porque quando você pensa numa empresa, né? Pô, Gerdau e Randon Corp te dá um presente desse, né? Debaixo do Hands e Gerdau Next. Os times de back-office de ambas as estruturas nos ajudaram muito a botar de pé. Só que você larga, né, só com a casca de uma companhia, né? Você tem um contrato social, CNPJ, você tem que botar tudo de pé. Você traz as pessoas ali chave para te ajudar a ancorar o sistema, mas botar uma locadora de fé demanda energia e trabalho. Qual foi o primeiro pilar? Pessoas boas nos lugares certos. Então a gente contratou um time multidisciplinar, um time que tinha experiência embarcada. A gente foi numa linha de... A gente começou um organograma até um pouco diferente, né? A gente começou um organograma muito para mostrar também que a tese é de médio e longo prazo. A gente começou contratando alguns gestores, justamente para mostrar para o mercado, pode vir que não vamos começar de baixo para cima, a gente vai começar de cima para baixo, justamente para ter conteúdo e a gente poder também encurtar alguns caminhos nas tomadas de decisão. Cara, o primeiro ano para nós equivaleu a praticamente 3 anos do business plan. Foi muito rápido o primeiro ano, né? Mas o primeiro ano, assim, você ganha uma empresa ali em novembro, dezembro, a primeira venda que a gente fez foi em abril, então janeiro, fevereiro, março foi zerado, era mais preparando ali, montando a nossa cozinha. Em abril a gente fez a primeira venda. Quando nós chegamos em dezembro, com 1.300 ativos alugados. Então deu uma acelerada forte de abril até dezembro. Um ponto importante, vários aprendizados. Demos muitas cabeçadas também, nem tudo foram acertos. Sim. Né? E aí é onde também o time acaba ganhando mais casca, o time ganha mais liga, né? O time começa a ficar mais fortalecido, o que também é bom, mas não perdendo aquele jeitinho de startup. Cara, errar é bom, aprender é bom, leva isso como aprendizado, não leva isso como derrota, leva pro outro lado, porque aí você vai deixar o negócio mais rico, vai deixar o negócio mais robusto. Então uma coisa que a gente teve um cuidado que a gente teve desde o dia zero, cuidado para não errar, mas se errar tá tudo certo. Vambora. Se alguém errar aqui, ninguém relaxa. Só levanta a mão. Porque quanto mais rápido a gente arrumar, mais barato fica. Né? Menos tempo frustrado o cliente fica conosco. Uma coisa que a gente fala sobre o errar, né? Que é assim, como você errou? Você errou dando o seu melhor, tentando acertar e achar o lugar certo e por algum motivo não aconteceu? Ou você errou sendo descuidado, desleixado, sem olhar tudo que precisava olhar e esse erro aconteceu de forma displicente, né? Então, óbvio que a gente admite os erros, eles acontecem, mas como a gente erra faz diferença. Faz a sua reflexão, levanta a mão, né? Não, o que a gente fala lá, não engaveta ou não põe debaixo do tapete, levanta a mão que vai ter um time aqui para te ajudar, né? E um outro cuidado que a gente quis ter foi montar uma locadora de fora para dentro. Então, como eu falei para vocês, a gente saiu no mercado a ouvir. E aí fomos capturar e anotamos muita coisa. Conversa com A, com B, com C, com segmento e tal. Como é que deveria ser o chassi dessa locadora? E aí hoje nós temos uma empresa que não tem parede, não tem sala, a comunicação tem que fluir e todo mundo trabalha ponderado por uma torre de controle que está dizendo para nós ali onde a coisa está verde, amarela, vermelha. Né? Ali que a gente está orientado pelo cliente.
E o que a gente procurou muito nas pessoas que a gente foi contratando? Essa capacidade de jogar em várias posições no jogo. Cara, quero ver a sua capacidade sua flexibilidade, eu quero ver onde que você consegue se diversificar, porque tudo que é técnico a gente pode embarcar na pessoa, a gente pode desdobrar e pode treinar. Mas esse negócio de não trabalho na área A, na área B, eu trabalho para adiante, eu sou um adiantado. Eu tô aqui para ajudar aquele cliente ali a ter um bom NPS. A gente procurou um pouquinho disso nas pessoas, né, para ter esse desprendimento, esse desapego. E o que é difícil, né? Porque geralmente a pessoa tende a ter a sua área dominante. Mas pensa o seguinte, aquele NPS tem que estar funcionando verdadeiramente, tem que ser, aquilo ali tem que fazer sentido para nós de alguma forma, e o cliente tem que dar esses feedbacks para nós. Então é muito legal quando a gente abre a empresa para ligar para o cliente, para conversar com o cliente e falar para o cliente, pode falar, o que você quiser. Não, mas eu sou da área financeira, eu tenho que ouvir? Tem. Ah, eu sou da área de cadastro, eu tenho que ouvir? Tem. É o cliente que está aqui. O cliente, ninguém pode ter medo de chegar perto, de tocar esse negócio chamado cliente. Então o cliente vira uma entidade, né? Uhum. Ah, não, mas o cliente está aqui. Não, tem que preparar a empresa inteira para o cliente. Não, a vida é como ela é. Deixa ele vir. Vamos colocar só a foto dele lá na parede dando as boas-vindas, o resto é como a vida é, gente. Ninguém, não passa nem pretinho no pneu. A empresa tem que estar funcionando do jeito que ela é. O cara vai vir, ele vai dar o lado dele do que está acontecendo na nossa relação com ele, e a gente aproveita aqui para colocar mais alguma novidade que a gente tenha. Mas não existe isso. Agora, mas a gente pode estar na sala? Pode não, deve. Escuta, a melhor fonte de aprendizado é quando você está perto do cliente. Então a gente abriu isso e a gente recebeu alguns feedbacks muito legais, cara. Em 1 ano e meio, teve gente que chegou para mim e falou, pô, Fábio, em 1 ano de adiante, eu aprendi mais do que X anos em outra locadora. Porque tá dando essa visão da locadora como um todo. E a gente quer nisso, lógico, tem um processo de sucessão, de novos líderes, né? De engajar esse time e ver como o negócio de fato funciona. É o nosso trabalho de formiguinha, né? Esses acho que foram os nossos grandes cuidados com essa adiante que a gente quer construir. E agora o ano 2, cheio de desafios, né? Um agro um pouquinho diferente, né? A gente tem essa questão do Rio Grande do Sul, tem algumas coisas que ninguém tinha planejado isso, né? A tempestade perfeita do agro, mais essa questão de Rio Grande. Mas é um Brasil que continua pulsando, é um Brasil que continua andando, né? As indústrias automotivas continuam a produzir, continuam a vender, a gente vai surfando nessa mesma onda, né? As locadoras vêm vindo sim, e cada vez mais a gente vê clientes trabalhando nessa modalidade híbrida, né? Comprar de alugado, diversificando o portfólio, mas principalmente testando os especialistas, né? Cada vez mais as locadoras, cada uma com o seu tipo de oferta, mas elas vêm crescendo na linha de, pô, tem um especialista em frota aqui para te ajudar no seu crescimento perene. Quer vir com a gente? Para adiante está sendo muito bom. Legal. Hoje, teu desafio principal, né, como CEO da Adiante, como é que tu conseguiu engajar o time, né? Você trouxe gestores, um daqui, outro dali, foi montando esse time. Qual que foi o principal aprendizado nesse tempo de Adiante, como CEO dentro da Adiante? Esse time, de montar esse time? Olha, a posição de CEO é a primeira vez que eu exerço. E para não se tornar uma posição muito isolada, né, para eu não virar um eremita dentro da companhia, qual foi o critério? Confiar nas pessoas e debater várias tomadas de decisão. Então, existem algumas mesas ali que a gente debate de tudo e mais um pouco, né? A ideia é conversar muito na companhia. Pra você ter uma ideia, o tema diversidade que está tão na moda hoje e necessário, todos os níveis da companhia conversam sobre ele. A gente criou um ambiente de voluntários. Quem quer falar desse tema? Independente do nível da pessoa. É do estagiário a mim, mas todo mundo que quer. Quem se sente familiarizado, quem tem coisa a aportar, quem tem coisa a ensinar, quem quer aprender, quem quer participar de uma discussão dessa. Pô, a gente precisa levar a diversidade para dentro da Adiante como essência da Adiante, né? A diversidade fortalece uma companhia. Então, quem se sente apto para conversar sobre isso, vem participar. Queremos conversar sobre jornada do cliente. Quem quer se voluntariar a falar de jornada do cliente? Mas nós vamos botar a mão na graxa. Nós vamos escutar elogio e nós vamos escutar oportunidades dos clientes. Nós vamos sentar lá na frente do cliente, vamos lá colocar o guiso no tigre. Ele vai ter que falar para nós, a gente vai ter que resolver. É muito uma linha de dividir e voluntariar as pessoas. Até porque a gente quer ver quem dá esse passo à frente. A gente quer ver quem tem essa vontadezinha de dar um passinho a mais, justamente para a gente entender oportunidades de carreira, né? Porque hoje a pessoa está na área A, pode ir para a área B. Mas a gente tem que ver se isso faz sentido ou não faz sentido no médio e longo prazo. E parte da pessoa escolher. Mas é muita comunicação. A gente tenta fortalecer muito comunicação para não criar uma empresa cilada. E uma coisa que a gente brinca lá é assim, você é um adiantado. Se você está na frente da situação sendo um adiantado,
não precisa esperar seu chefe, não. Não precisa esperar seu gestor, não. Resolve. Pode resolver. Só vem aqui e depois conta pra nós o que aconteceu. Mas entre fazer e não fazer na frente do cliente, pode fazer. Se você entende que é certo, que é o que você faria por você, ou se fosse um negócio da tua família, pode fazer. Se sinta dono. Então acho que nós estamos tentando colocar essa semente, nessa questão da visão de dono, pensar como se a empresa fosse um pouquinho dele. Isso tem feito a empresa vir num caminho muito assertivo. Muito bom. A gente está encaminhando para o fim. Bom, primeiro tem que fazer um registro aqui, senão eu vou tomar uma bronca, né? Mandar um beijo para a Lilian, para a Marina e para o Pedro. Antes que eu esqueça, né? Imagina, a gente aqui não vai mandar um beijo para a família, não tá certo, né? Então, Lilian, Pedro e Marina, um beijo para vocês. Saudade de vocês. Faz tempo que a gente não se vê. E olhando assim para você como líder, você está ocupando pela primeira vez a posição de CEO, mas essa posição foi muito construída ao longo da sua carreira, né? Tanto nas experiências técnicas quanto nas experiências de liderança. Se a gente perguntar para os seus liderados diretos assim, e aí, o que você me fala do Fábio, né? Quais são as características mais marcantes do Fábio? O que eles responderiam? Olha, eu acho que vem duas coisas na minha cabeça, assim, sendo bastante espontâneo na resposta. Eu acho que é vontade de fazer dar certo, né? De trabalhar muito para que essa empresa dê certo, e vem dando muito certo. E eu acho que, deixando assim, o que seria um legado do Fábio? O ambiente colaborativo. Assim, a gente não quer ter uma empresa movida por patentes. A gente quer ter uma empresa cada vez mais aberta nas tomadas de decisão, horizontalizada, onde todos possam participar. Eu acho que é o que a gente mais tem tentado, é o que a gente mais tem implantado. É difícil também, né? Porque quando você quer horizontalizar, né, você tem os dois lados da moeda, né? De você trazer esse time para tomada de decisão, de chamar esse time na responsabilidade, o que desafia, que dá aprendizado, e o gestor também desapegar, né? Mas eu acho que é a empresa do futuro. A empresa do futuro tem que ser assim para ela ser mais rápido, mais flexível. E a gente sabe, a gente vai escalar. A gente vai precisar de novos líderes, né? E o nosso desafio lá agora é... Pô, nós estamos com 1 ano e meio. Com o time que a gente tem, a gente precisa buscar um novo líder no mercado ou já está na hora de a gente poder produzir dentro de casa esse novo líder? E a gente falou, vamos se desafiar a produzir esse novo líder? Para isso eles têm que estar perto das tomadas de decisão e podendo trabalhar ali a questão de entender o negócio como um todo, né? Legal. Adiante em uma palavra. Cara, acho que é customização. A gente não abre mão de... A gente falou muito aqui, né? Cada rota, cada tipo, cada segmento, cada cliente é um cliente. Não a gente querer tentar enlatar, porque cada cliente tem sua necessidade. Tem que ir lá entender, porque tem diferença. O Brasil é muito grande, seja ele territorial, ou seja ele de segmento, seja ele de cultura. O customizado, eu acho que é a cabecinha da Diante. Maravilhoso, né, Leandro? O que você achou? Maravilhoso. E a gente nem falou que o Fábio é corredor de kart. É só? Fábio chega com um capacetezinho assim, ó. Dele já, né? Não. Ele é só pra intimidar, Já intimida, né? Já chega, ele e o Pedro, filho dele, a gente faz um time lá com 10 pessoas correndo de kart. Você acha que posição eles dois ficam? Já tem uma intimidade com o assunto. Você gosta de carro, né, Fábio? Você tem essa coisa, você sempre, desde que eu te conheço, você tem essa ligação com o veículo, né? Ó, eu sempre gostei, né? Eu lembro de a gente era muito criança, é mais antigo do que a carteira profissional. Às vezes eu ficava sentado tinha 4 anos, então. Ficava sentado na calçada lá com as minhas tias. A brincadeira era o seguinte: qual o próximo carro que você acha que vai passar na rua? A gente ficava lá um Chevette, um Corcel, que cor, né? Ela falou, mas como é que você sabe os nomes todos dos carros? Sempre veio fácil. Mas eu sempre fui muito apaixonado por automobilismo, né? E acompanhei muito a trajetória do Ayrton Senna, por isso que ele faz as piadas, né? Porque de fato eu fui fã e sou até hoje, e gosto de fazer as brincadeiras. Mas é um ambiente, né? Quando a gente vai pro kart ali, é um ambiente que, pô, para descontração, né? A questão da competitividade, né? Porque assim, se é para fazer em alta velocidade, que seja numa pista apropriada, né? Não vamos fazer isso fora do ambiente correto. É ali um ambiente pra gente extravasar e poder brincar com os limites, né? Então, de vez em quando dá uma rodadinha e tal. Mas eu chegava na frente porque eu ia uns dias antes treinar. E já conhecia a pista. E já chegava na pista na frente. O traçado já conhecia. Ia lá e pegava os macetes antes.
Conseguia fazer um circuito inteiro sem pôr o pé no freio. A gente foi correr uma vez com o time da Gobrax lá, o Rafa chegou e disse, tem que ter cuidado que a zebra é muito alta. Então a gente ficou olhando pro Rafa e disse, já tá. Já correu aí, Rafa? Não, mas é que eu tava olhando ali. Vivia correndo lá também, né? Não, mas legal, cara. Um prazer, Fábio, enorme conversar contigo. Se a gente pode estender aí futuramente um outro papo também, trazer outros temas também junto com o Fábio, mas o que a gente conversou hoje foi de extrema valia, então te agradecer por ter aceitado o nosso convite de participar nessa entrevista, nesse bate-papo, né? Então fico muito feliz. Bom, eu, antes de te passar a palavra, quero também te agradecer, te desejar muito sucesso no projeto da Adiante. É um projeto que eu sei que brilha teus olhos, né? E que tem tudo a ver com a tua carreira, com tudo que você construiu ao longo do tempo. Eu acho que esse momento é um momento de consagrar um pouco também uma trajetória e de criar um ciclo novo. E eu tenho certeza que isso está acontecendo na tua vida. E eu quero desejar toda sorte, todo o caminho iluminado que você e teu time precisam para continuar crescendo com o projeto. Muito legal, gente. Obrigado pelo convite. Acho que estar aqui com o Gobrax, Leandro, Duane. O Duane que a gente falou, né? A gente já conhece há um tempinho. O Duane já se encontrou em algumas passagens, né, profissionais e do lado da amizade também. É muito legal a gente poder estar vendo de alguma forma adiante com o Gobrax com a Adiante, construindo algumas teses para poder levar tudo isso que nós falamos para os clientes, né? Mas por trás disso, ótimas relações, né? Então, quando vocês fizeram o convite, eu achei super bacana a gente poder vir aqui trocar um pouco de ideia e tudo mais. E seja para quem estiver assistindo, é muito mais uma troca aqui de amigos, né? De networking, O mundo vai ser cada vez mais movido por relacionamentos, né? A gente acredita muito fielmente nisso, né? Éticos, corretos e tudo mais. E boas amizades só reforçam esse tipo de bate-papo, né? Eu fiquei muito feliz pelo convite. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Eu que agradeço.